pessoal, iniciaremos mais um conteúdo das nossas atividades pedagógicas não presenciais da disciplina de Desenho Técnico 1. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que não aparece muito na literatura, mas é muito importante no desenho técnico, que é supressão de vistas. Como eu falei naquela nossa aula sobre cortes, a partir do momento que a gente acabou a parte de vistas ortogonais, o que a gente faz em desenho técnico é adicionar recursos para melhorar e para deixar o desenho mais simples, mais fácil, de uma forma que o usuário compreenda e interprete melhor o desenho técnico. Então, por isso, o assunto de supressão de vistas. Quando nós trabalhamos as vistas ortogonais, nós vimos que nós fizemos vários exercícios, inclusive, que desenhavam 3 vistas ortogonais. Porque, em alguns casos, são necessárias mais do que 2 ou 3 vistas. Nesse caso aqui, um exemplo que a gente já viu em aulas anteriores, é uma peça, ou melhor, 2 peças diferentes, onde foi representado 2 vistas dessas peças. Podem ver que as 2 vistas que foram representadas, elas são idênticas de uma peça para outra. Mas a gente consegue ver aqui na perspectiva que essas peças são peças diferentes. Então, neste caso aqui, a escolha dessas 2 vistas não seria a escolha mais adequada. Eu teria que escolher a vista da face principal aqui para utilizar. A mesma coisa acontece nestes exemplos aqui. Ó. Nós podemos ver pela isométrica que as peças são diferentes. Porém, veja a vista frontal. A vista frontal é muito idêntica das duas peças. A mesma coisa acontece com o exemplo do meio. Ó, vejam, essa peça e essa peça são diferentes, mas as suas vistas frontais são as mesmas. E a mesma coisa nessa aqui de baixo. A gente consegue ver que as vistas frontais são iguais, porém as peças são diferentes. O que esses dois exemplos aqui, esses 2 slides nos mostram? Eles mostram que no desenho técnico a gente tem que fazer muito bem a escolha das vistas. A gente vai ver hoje que é muito simples e é muito bom quando a gente consegue suprimir vistas, fazer um desenho mais simples, com menos vistas, e que esse desenho pode ser totalmente compreendido e cotado. Então, uma das coisas interessantes que se faz é a supressão de vistas, porém tem que tomar um cuidado, e esse cuidado ele aparece na escolha das vistas que nós vamos utilizar. Vamos ver esse próximo exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo que a gente já olhou, né? A gente tem a nossa peça aqui, vista frontal, vista lateral esquerda e vista superior. Aqui estão as 3 alinhadas, né? Como tem que ser no desenho técnico. Bom, eu preciso dessas 3 vistas para esse desenho? Essa é uma pergunta boa, né? Qual vista eu escolho? Qual vista mostra melhor? Porque é uma peça bem simples, né? Mas ela tem detalhes que precisam ser cotados. Então, olha só uma das formas de representar essa peça num desenho técnico. Como eu disse para vocês, a perspectiva não é obrigatória, mas vejam que ela dá um bom entendimento de como é a peça. Então, eu coloquei a vista perspectiva para ilustrar. E aqui, olha só, aqui eu mantive a vista frontal e eu utilizei a vista superior. Percebam que eu utilizei uma linha de centro ou eixo de simetria, nesse caso um eixo de simetria, né, para simbolizar que esse perfil desse lado é igual a esse perfil desse lado. Ou seja, vocês estão vendo aqui que tem uma dimensão de 40, mas não tem a dimensão da linha de centro até aqui. Por quê? Porque é dividido igualmente esse lado e esse lado em função da representação utilizar a linha de centro. Então vejam, 20 milímetros daqui para cá, 20 milímetros daqui para cá. Ah, mas tá faltando uma medida, né? Quanto tem daqui até aqui? Bom, se aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 70 e eu tenho a mesma distância aqui e a mesma distância aqui, eu vou pegar a diferença dos 70 por 40, que é 30, e vou dividir igualmente nas 2 partes aqui. Então, se eu tenho 30, 15 para esse lado e 15 para esse lado. Aqui, ó, vejam, eu tenho uma dimensão de 10, dessa altura até aqui. Mas quanto que é a do outro lado? Do outro lado também é 10, não foi, elas são simétricas, né? São iguais, né?
Ah, mas e se eu colocar a cota aqui de 10? Não tem problema nenhum, ela faz parte do processo. Pode ser colocado, mas o desenho fica muito mais simples se a gente fizer desse jeito aqui, né? Não está errado colocar a, a cota. O dimensionamento excessivo, ele não, desde que ele não atrapalhe a interpretação, não tem problema. Vamos ver mais um exemplo. Esse aqui é um outro exemplo que a gente já viu também. Vejam que essa peça é um pouquinho diferente, né? E dessas três vistas aqui, quais as vistas que nós escolheríamos para representar esta peça aqui? Percebam que aqui eu tenho linhas tracejadas na vista lateral esquerda e a gente vê uma regra lá, né, na parte de cotagem que diz que eu não posso colocar cotas em linhas tracejadas, ou seja, essa vista não é uma vista boa para mim cotar, então é a minha primeira opção para eliminar se essas duas vistas aqui atenderem o que a gente precisa representar no desenho técnico. Então olha só, eu fiz uma vista isométrica, né, para ilustrar a peça, e aqui eu coloquei as dimensões. Ó. Vejam que tem a dimensão de 15, 30, 45. Ué, mas e por que eu não botei a última dimensão? Porque a última dimensão, ela é o que sobra dos 60 milímetros em comparação aos 45. Então, isso é uma outra coisa que acontece. Vejam que todas as dimensões eu cotei a partir de uma referência. Isso ajuda na hora da medição e ajuda em não propagar erros de uma medida para outra. Por exemplo, se eu colocasse 15, mais 15, mais 15, pode ser que essa aqui fique com 15,5, essa outra aqui com 15 e essa outra com 15, ou seja, eu estou jogando o erro, eu estou sobrepondo o erro de uma para outra. Então, dessa forma, eu vou garantir que a peça, essa medida vai ficar na posição dela, essa na posição dela, mesmo que essa aqui não fique. Certo? Então, pelo princípio da confecção da peça, usar uma referência é uma boa prática. Né? Nesse caso, foi usada essa referência aqui para essas dimensões e essa referência aqui para essas dimensões. Vejam que eu preciso da vista superior por causa dessa dimensão aqui apenas, né? Eu poderia ter colocado essa cota na parte de baixo aqui. Eu poderia ter colocado aquela observação que nós já vimos, ESP30, né, espessura 30, e eu poderia ter eliminado a vista superior, certo? Então não seria, esse caso é uma opção, mas eu poderia ter a opção com apenas uma vista. Tá? Quanto a essa parte de supressão de vistas, a gente consegue perceber muito claramente quando a gente utiliza, quando a gente tem a necessidade de fazer desenhos de peças cilíndricas. Por exemplo, aqui tem um eixo, né, que tem uma bucha. Na verdade, isso aqui é uma coluna e uma bucha de um molde para injeção. Tipicamente é utilizado em moldes para injeção. Então vejamos, ó. Nesse caso aqui, ó, da coluna, eu tenho uma vista que mostra que é um perfil circular, né, uma peça cilíndrica, mas vejam que a vista lateral esquerda e a vista superior, elas são iguais. Eu não tenho uma diferença de detalhes, né? Por quê? Porque como a peça é toda igual, se eu olhar em relação ao eixo dela, eu vou ver que em peças cilíndricas é muito simples de ver que eu não preciso das duas vistas. Tá, mas então, qual vista eu escolho? Bom, aí vai depender de uma série de coisas, inclusive aonde está o desenho na folha de vocês. Pode ser de pé, pode ser deitado. Se a gente pensar no torno lá, a gente vai enxergar a peça desse jeito aqui no torno. Então, conhecer o processo também ajuda nessa escolha. Se eu fizer o desenho desse aqui, de repente o operador do torno vai fazer o quê? Vai prender o desenho de lado lá em cima do torno para poder enxergar a peça como ele usina. Se eu desenhar desse jeito aqui, o torneiro vai prender o desenho no jeito correto e vai simplesmente olhar a peça porque ele vai estar no mesmo sentido que ele utiliza. Então, também existem boas práticas quanto a isso. Como essa peça é uma peça longa, né, olha só que bacana. Eu apliquei uma técnica das que a gente estudou, que é ruptura. Então vejam, essa parte aqui é comprida, mas ela é um diâmetro liso, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma ruptura para poder propiciar que ela fique dentro da folha do desenho sem precisar de usar folhas maiores. Vejam, ó,
eu faço uso de simbologia, diâmetros, né? Aqui na questão do chanfro, ele é 3 por 30 graus, ou seja, dessa linha até essa linha são 3 milímetros, e em relação a essa face está inclinado 30 graus a superfície do chanfro. Aqui tem as dimensões, vejo que mesmo tendo feito a ruptura, a dimensão que aparece aqui é a dimensão real dessa distância aqui, e as demais medidas. Vejam que aqui também eu parti da referência da ponta para puxar as dimensões. Aqui aparece uma coisa nova, né? Aparece um 40, diâmetro de 40 e aparece um G6, diâmetro de 50, G6. Bom, esse G6 é uma tolerância. Esse diâmetro de 40, ele aparece com a tolerância. Veja que ela é um número menor do que o número da cota, e nesse caso que é uma tolerância de eixo, então eu represento com letra minúscula e ele fica abaixo, mais para baixo do centro desta cota aqui. Essas tolerâncias a gente estuda mais lá na disciplina de metrologia. De acordo com o diâmetro que eu tenho aqui, eu consulto numa tabela e ele me diz que valor é esse aqui, 40 mais quanto a menos quanto, ou enfim, né, o desvio que pode ser aceitável nessas dimensões aqui de acordo com o seu respectivo diâmetro. Quanto menor o diâmetro, menor o desvio permitido, certo? Então aqui é uma coisa que não tinha aparecido até então, mas a gente também coloca em desenho técnico. Veja aqui o exemplo da bucha. A bucha, então, eu tenho a parte que mostra que é cilíndrica e eu tenho duas vistas que são iguais, como aconteceu lá no eixo. Percebam que para mim fazer a cotagem do furo, nenhuma das duas vistas é boa. Por quê? Porque eu não posso cotar onde eu tenho linhas tracejadas. Então, olha só, a opção que eu fiz aqui foi manter a vista, e eu preciso dessa vista porque eu vou passar um corte. Então, eu passei o corte, representei a minha peça aqui. Vejam que tem a chura com linha mais fina, tem a perspectiva aqui para ajudar. Olha só aqui, ó, tem um detalhezinho aqui na ponta dessa bucha, muito pequeno, que praticamente está colado um no outro, nem consigo distinguir o que é. O que eu fiz? Fiz o uso de um detalhe, ó. Então veja, eu ampliei essa área para cá, e agora eu consigo enxergar o que é, são chanfros, né? Aqui eu cotei de duas formas diferentes para mostrar para vocês. Uma forma apontando com uma linha assim, ó, 1 por 45 graus, ou seja, a distância entre as duas arestas aqui é 1 milímetro e o ângulo de inclinação é 45 graus. Mas também pode ser cotado de forma linear, né, desse jeito aqui. Então 1 milímetro daqui até aqui, 45 graus de inclinação a partir do eixo. Vejam que nesse desenho a tolerância apareceu um pouquinho diferente. Ó. A tolerância do eixo continua sendo G6, G minúsculo, e o número 6 para indicar o campo de trabalho dela. Aqui já a dimensão de 40, como é um furo, eu uso uma letra maiúscula. Então, para eixo eu uso letras minúsculas, para furos eu uso letra maiúscula. E o 7, que é o campo de trabalho dessa cota. Então, se eu consultar na tabela lá para furo e para eixo, eu vou encontrar as respectivas tolerâncias dessa dimensão aqui. A gente aprofunda esses conceitos lá na disciplina de metrologia, certo? Então, aqui eu tenho a outra representação. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos aí. Percebam nesses exemplos que eu trouxe até aqui, que além de fazer uso das vistas ortogonais, eu também fiz uso de cortes, de rupturas, de detalhes. Então eu fui fazendo exatamente aquilo que eu conversei com vocês lá no conteúdo de corte. Eu inseri recursos no desenho técnico para dar mais possibilidade e flexibilidade na confecção dos nossos desenhos. Vamos conversar sobre mais alguns exemplos. Vai ter peças em que não existe uma boa escolha. Eu escolho a vista principal, eu trabalho com a superior ou com a lateral direita, e às vezes eu preciso das três vistas e mais detalhes, mais outras alternativas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é um exemplo que eu precisaria das três vistas, provavelmente, para fazer a cotagem. Quando a gente começa a fazer a cotagem, a gente percebe da necessidade, né? A desvantagem de fazer o desenho na mão é que se eu já fiz a vista,
eu tenho que apagar ela, né? E quando a gente faz o desenho no CAD, simplesmente eu clico e deleto. Vamos ver esses exemplos aqui. Esse exemplo aqui, ó, essa peça do superior do lado esquerdo, é muito parecido com o primeiro exemplo que eu dei, que eu utilizei a vista frontal e a vista superior. Essa vista aqui eu não precisaria. Poderia também usar aquela maneira que eu falei para vocês de utilizar apenas uma vista. Veja que aparece linha de centro exatamente como aquele exemplo que a gente fez. Nessa peça aqui superior do lado direito, nenhuma das vistas está muito adequada. Então, qual seria a alternativa aqui? Manter a vista frontal, não tem nenhuma linha tracejada, ela é uma vista boa. Pode ser mantida a vista superior e feito um corte aqui, representado no lugar da lateral esquerda, ou pode simplesmente ser feita a vista frontal e a vista lateral esquerda na forma de corte, né? Então, o mesmo corte aqui, como eu expliquei. Talvez não seja necessária nem a superior, nem a lateral esquerda, só a frontal e um corte. Nesse caso aqui, inferior esquerdo é o mesmo exemplo de cima, eu não preciso da lateral direita aqui, eu preciso só dessas duas. E essa aqui tem que ser feita uma avaliação. Por quê? Porque se eu manter só essas duas vistas, nenhuma delas mostra direitinho que esse detalhe é na forma de uma ponta aqui. Então essa vista seria melhor do que a vista superior. E eu consigo fazer a cotagem dos detalhes. Só é necessário ver se apenas essas duas vistas é o suficiente. Vamos lá. Nesse caso aqui dessa peça, como é muito simples, a gente já viu que não precisa. A gente não pode escolher essas duas vistas, porque pode causar um erro de interpretação. Então a gente escolheria essas duas. Nesse caso aqui, provavelmente com essas duas aqui, a frontal e a superior seria o suficiente. Neste caso aqui, é necessário as três vistas, porque nenhuma... essa vista mostra que é um L, só que essas duas não. E essa vista aqui mostra que tem o chanfro aqui nos cantos e nenhuma dessas duas mostra. Então, provavelmente nesse desenho seria necessário as três vistas. No caso dessa peça aqui, sim, também acredito ser necessário as três vistas. Nessa peça aqui são necessárias as vistas, porém, talvez não fosse necessário essa vista e seria interessante substituir ela por um corte passando no furo. Nesse caso aqui, mesma coisa, não é necessária essa vista não serve para nós, porque quando a gente precisa fazer a cotagem do furo e do rebaixo aqui, a gente não pode porque tem linha tracejada. Então a gente eliminaria essa vista e substituiria ela por um corte, ou na vertical ou na horizontal. Lembrando que se for o corte na vertical, a gente representa aqui. Se for corte na horizontal, a gente representa embaixo ou em cima. Certo? Aqui tem mais alguns exemplos. Mesma coisa, preciso das três vistas. Neste caso aqui, também seria interessante manter as três vistas. Neste caso, manteria a vista frontal e faria um corte para substituir essa vista aqui, que ela não serve muito para cotagem. Nesse caso aqui de baixo, mantém as três vistas. Seria uma boa prática para poder fazer toda a cotagem. Nesse caso aqui, mantém a vista, essa vista aqui como a frontal, elimina essa vista aqui e faz um corte passando no centro no lugar dessa vista aqui. Aqui é a mesma coisa, mantém a vista frontal, faz um corte para substituir essa vista aqui e poder fazer a cotagem. Então veja que cada tipo de peça a gente tira uma conclusão diferente. Por isso que eu disse que a gente está colocando a cada aula recursos na mão de vocês para que vocês consigam fazer melhor as atividades. Vamos ver um exemplo um pouco mais complexo aqui, né? Um pouquinho mais difícil. Olha só essa peça aqui, ó. Ela tem esse formato aqui visto de perspectiva. Eu fiz uma vista do fundo dela, então é a mesma peça, só que uma vista da parte de cima e outra vista do fundo. E agora, o que eu preciso para representar essa peça aqui? Então, a opção que eu escolhi foi representar a vista frontal, essa vista aqui, a vista que mostra mais detalhes. Eu fiz uma vista lateral esquerda, vejam, com todos os detalhes, as suas linhas tracejadas, todos os detalhes dela, para fazer algumas cotagens aqui. Por quê? Porque eu não queria, vejam que o corte que eu passei aqui, o corte com desvio, né, ele é um corte
que já gerou muitas dimensões aqui. Então, como eu não queria sobrecarregar essa vista de cotas, eu desenhei a vista lateral esquerda aqui. E ainda coloquei a nossa vista em perspectiva para ilustrar e poder trazer uma visão mais simples e de fácil interpretação. Um detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, visto que tem muitas cotas, é o uso das linhas de centro. As linhas de centro para eliminar linhas que vão do centro até o furo ou que vão da borda até o furo. Então eu coto o 44 e eu sei que tem um espaçamento igual para esse lado e igual para esse lado aqui. Então o uso das linhas de centro simplifica o desenho. Ela é necessária quando eu tenho eixos, né? O furo, quando eu tenho furo, ela é necessária inclusive na vista lateral também. E uma outra coisa interessante é essa cota aqui. Vejam que aqui eu tenho um rasgo que atravessa a peça, né? E esse rasgo ele tem uma parede paralela e na ponta ele tem um raio. E esse raio aparece aqui, ó. Quando eu fiz o corte, né? Ele não corta o raio porque o raio está tangenciando esse furo, mas ele aparece ali. Vejam que para mim colocar essa cota aqui do raio de 5, eu optei por trazê-la para fora aqui. Se a gente colocar ela aqui dentro, ela fica no meio do desenho. Se eu colocar ela para esse lado aqui, eu também vou passá-la por cima da chura da vista. E se eu colocar ela aqui dentro, eu não vou ter espaço para colocar essa medida. Então, às vezes, o desenho ele precisa ter um detalhe, ele precisa ter algumas coisas para não dificultar a visualização desses casos aqui. Essa cota de raio de 5 foi a cota mais difícil para colocar neste desenho aqui. Pessoal, eu vou deixar uma tarefa para vocês fazerem desse módulo, dessa parte que não é exatamente supressão de vistas, porque ela começa a envolver tudo, né? Nossos exercícios, eles começam a envolver toda a confecção das vistas ortogonais, cortes, perspectivas, cotagem. Então é um conteúdo bem amplo que começa a juntar tudo que a gente viu até agora. Tá bom? Um abraço, fiquem bem.